Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marcelo Teles e neste vídeo a gente vai adicionar um menu em um projeto Java. Eu já deixei o projeto lá no GitHub, aliás eu recomendo que você explore as funcionalidades do Git e a plataforma GitHub, porque ela é muito utilizada tanto academicamente quanto profissionalmente. Eu estou utilizando bastante agora para compartilhar com os meus alunos os projetos, então eu coloco lá no GitHub para que eles possam pegar o projeto e colocar no computador deles e fazer os testes. Então eu já deixei lá, eu vou deixar na descrição deste vídeo a URL do repositório do projeto e a gente vai importar o projeto no NetBeans. Pode ser NetBeans 8, 11 ou 12. Aqui eu estou utilizando o 12. Para importar no NetBeans é bem fácil. Basta você clicar aqui em Theme, escolher a opção Git e depois escolher a opção Clone. Este aqui é o repositório do projeto, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Deixa eu colocar aqui do ladinho. E você não precisa colocar o usuário e senha, tá? Só é necessário colocar o usuário e senha se você quiser fazer uma ramificação, né? Se você quiser fazer uma branch, né? Uma modificação, sugerir melhorias no código. Então nesse caso a gente não precisaria preencher, tá? Você pode deixar em branco aí no seu computador. Basta colocar a URL do projeto e clicar em Next. Eu já deixei uma branch com um exemplo de um menu pronto. Só que o primeiro menu pronto que eu fiz, eu utilizei o comando for e o comando if. O jeito mais correto, mais adequado, seria utilizando o comando while e o comando switch. Então eu deixei apenas o comando for e o if, um menu com o for e o if, apenas para você ter uma referência, porque o jeito mais adequado, mais correto, é que nem eu vou fazer agora, utilizando o while e o switch, tá? Então eu vou fazer, eu vou pegar o master, que é o projeto sem o menu, tá? Então eu vou escolher essa opção aqui e vou dar um next. Vou baixar no desktop mesmo. Vou colocar um outro nome aqui para o projeto. Como eu já tenho no desktop, eu vou só colocar um outro nome, mas você pode deixar o mesmo nome, tá? E dar um finish. Aí ele vai perguntar se você quer abrir o projeto. Você pode clicar em abrir o projeto. Open Project. Eu acho que eu fiz uma modificação e ele não está aceitando essa modificação, tá? Então apenas tem uma correção para fazer aqui no nome do pacote na classe Operações. Basta tirar essa palavra tela aqui, apaga essa palavra tela e aqui em vez de aula 4, coloca ali aula 04 e pode salvar. Pronto, era só esse detalhe que tinha para corrigir. Então, para você entender, esse projeto ele faz operações de leitura e escrita em arquivo texto, tá? As operações que a gente vai chamar já estão aqui prontas, deixa eu dar um zoom aqui, e a gente vai apenas modificar o nosso projeto principal, o projeto que tem a classe principal, né? A classe main. Então eu vou tirar isso aqui, não precisamos disso. Então a gente vai querer fazer um menu para que o usuário escolha uma das opções para serem executadas. Para isso eu vou criar uma variável string opção. Então na variável opção a gente vai colocar o que o usuário deseja, né? Se ele deseja criar o arquivo ou se ele deseja ler o arquivo. E como a gente vai fazer o menu sempre, eu vou fazer um laço de repetição infinito. Nesse caso eu vou utilizar o comando while com a condição verdadeira dentro dele e vou abrir e fechar chaves. E aí dentro do laço while, a gente vai alimentar a nossa variável. A gente vai ficar sempre fazendo isso então, né? Alimentando a variável, mostrando a mensagem para o usuário e esperando ele digitar alguma coisa. Para isso, basta a gente colocar a nossa variável, opção, recebe, JOptionPane. JOptionPane é uma classe do Java que oferece diversos recursos de mensagem. Para isso a gente vai digitar aqui o Ctrl espaço e ele vai oferecer para a gente ali e a gente vai dar o Enter. Quando a gente utiliza esse recurso de ele preencher para a gente também faz as importações automáticas aqui. Então é um recurso que agiliza na programação. JOptionPane.showInputDialog. O showInputDialog vai mostrar uma mensagem para o usuário e essa mensagem a gente vai colocar entre os parênteses, tá? Então showInputDialog e aqui dentro a gente vai colocar a nossa mensagem, certo? A mensagem, então, vai perguntar para ele o que ele quer fazer. Vai ter que mostrar, assim, o que ele quer e para cada coisa que ele quer vai ter um número associado para facilitar o acesso do usuário. Eu já tenho a mensagem preparada aqui. Deixa eu pegar ela daqui. Pronto, eu já copiei a nossa mensagem. A nossa mensagem vai ficar bem
detalhada para o usuário, então vai mostrar um número e do lado uma explicação do que aquele número vai fazer. Por exemplo, se ele clicar no número 1, a gente vai gerar um arquivo. Se ele clicar no número 2, a gente vai adicionar conteúdo naquele arquivo. Perceba que eu coloquei no final de cada linha, eu coloquei um /n. Significa que ele vai mostrar apenas isso aqui e daí vai descer para a próxima linha, tá? Eu não me preocupei muito com o layout, então algumas frases ficaram um pouco longas aqui, tá? Mas é porque a gente queria explorar mesmo as opções de menu, então eu não me preocupei muito com a parte do layout. Depois que a gente alimentou a nossa variável, a gente vai fazer uma análise para verificar qual é o valor que ela tem, ou seja, qual opção o usuário escolheu. Para isso a gente vai utilizar o comando switch. Então vamos lá, switch, e a gente vai ter que colocar a variável que tem o valor, no caso a variável é opção. Feito isso, a gente pode abrir chaves, né? Já abri e já fechei as chaves, e aí eu vou fazer as hipóteses, né? Eu vou fazer os testes, eu vou fazer as suposições dos valores que a nossa variável tem. Então eu coloco Swift Case, né? A primeira hipótese que eu vou fazer é se o usuário escolheu a opção 1. Então se ele escolheu a opção 1, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai chamar a nossa classe, né? A nossa classe operações, e vai executar o Q1, né? O método Q1. Então eu vou colocar aqui Q1 e abre e fecha parênteses. O Swift Case, ele sempre precisa que você faça um break, tá? Para ele finalizar a repetição do Swift, para ele não analisar nenhum outro valor. Por padrão, o Swift Case também pede uma opção default. Por exemplo, se ele não clicar o número 1, o que a gente vai fazer, né? A gente vai dizer para ele, olha, esta opção não é uma opção válida. Então eu vou colocar um default aqui embaixo e vou explicar para o usuário que ele deve escolher outra opção, né? Então eu vou colocar aqui, selecione outra opção, por exemplo, né? Eu vou testar assim para verificar como que tá, vou salvar ele, vou dar um run aqui e vou selecionar a classe principal. Eu já vou abrir o diretório que ele vai gravar os arquivos, né? Olha, ele já trouxe o menu aqui, deixa eu abrir o drive D e a pasta temp. Todos os métodos aqui, eu esqueci de falar, né? Todos os métodos aqui eu estou direcionando agora para trabalhar com arquivos no drive D dentro da pasta temp. Então eu vou abrir a pasta temp aqui do D para nós ir acompanhando. Deixa eu deixar do lado aqui. Pronto, está aqui ele. Deixa eu diminuir um pouco aqui o NetBeans. Aqui está o nosso D e aqui está o nosso projeto. Pronto. Então eu vou clicar na única opção que eu posso, que é a opção número 1. Vou clicar no número 1 e eu vou acompanhar aqui dentro da pasta temp o que vai acontecer. Eu vou dar um OK agora. Olha que legal, ó. Dentro da pasta temp, ele criou o nosso arquivo disciplinas. Se eu entrar no arquivo disciplinas, ele tem uma linha de texto, né? Apenas a palavra linguagem de programação 2. Então funcionou, o nosso primeiro código funcionou. E se eu clicar numa outra opção, deixa eu digitar, por exemplo, 2. Quando eu clicar em 2, ele vai mostrar aqui no console que esta opção não é uma opção válida. Deixa eu dar um OK. Ó, ele mostrou aqui embaixo, ó, selecione outra opção, e ele já fez o menu de novo, tá? Ele está sempre jogando na outra tela, por isso que eu estou trazendo para cá. Então ele sempre faz o menu novamente, tá? Agora eu vou adicionar uma opção aqui para sair do programa. Então eu vou colocar aqui um case F, né? O F vai ser o que vai sair do programa. Para sair do programa, a gente, além do break, que sai do laço switch, né? Que sai do switch, eu tenho que ter também um comando para sair do programa. Nesse caso, para sair do programa, a gente vai utilizar system.exit e passar um 0 aqui dentro. Pronto, agora eu já estou conseguindo sair do programa e também eu já vou fazer a opção 2 aqui. Então eu já vou prever se ele pressionar no número 2. Então, case 2, a gente vai executar o método Q2. Vou dar um play novamente. Ele vai rodar o programa, vai trazer para cá. Aqui está o programa. Então agora eu vou clicar no número 2 e a opção 2 ele vai adicionar mais conteúdo no mesmo arquivo. Então eu vou olhar o arquivo novamente. O arquivo está aqui, né? Esse aqui é o nosso arquivo. E agora eu vou clicar no número 2 e vou dar um OK. Ele percebeu, ó, que o arquivo disciplinas.txt foi alterado. E aí ele perguntou para a gente se a gente deseja recarregar. Eu vou dizer que sim.
Olha que bacana, ele adicionou mais duas linhas, né, mais duas linhas de texto dentro do mesmo arquivo e já fez o menu novamente. Agora, só para fazer o teste final aqui, eu vou clicar na opção F e vou dar um OK. Olha que bacana, ó, ele finalizou, deu o build success aqui, né, e finalizou o nosso projeto. Ele rodou a opção F. Agora eu vou concluir ele aqui e vou colocar as outras opções, que é, no caso do usuário apertar o número 3, 4 ou 5. Deixa eu copiar elas aqui. Então eu já previ o número 1, o 2 e o F. Vou adicionar aqui no meio. Aqui. Pronto, então eu previ já o 1, o 2, agora eu fiz aqui o 3, deixa eu colocar um tab aqui. Já previ o 4 também, então é tudo copiar e colar, né? Daqui para baixo é tudo, muda apenas o número, né? Muda o 6, o 5, o 7 e assim por diante. Pronto, então a gente tem todas as opções. Eu vou rodar ele mais uma vez só para nós acompanhar o funcionamento dele. Deixa eu trazer ele para cá. Pronto, está aqui ele. E agora eu vou direto aqui no teste do botão 3, né? Na opção 3, melhor, né? A opção 3 vai criar o arquivo disciplinas 1, né? Vou dar um OK. Olha que bacana, ele criou aqui o disciplinas 1. Vou entrar no arquivo só para verificar. O arquivo disciplinas 1, ele é um arquivo que já tem 4 linhas, né? Já vem o conteúdo com 4 linhas. Agora a gente vai para a opção 4, que vai colocar mais conteúdo nesse arquivo de 4 linhas. Então ele vai colocar os números de 5 até 20 dentro do mesmo arquivo disciplinas 1. Vamos testar esse aí então, número 4 e dar um OK. Ó, ele percebeu que o arquivo foi modificado também, o disciplinas 1 agora, e ele pergunta se a gente quer recarregar. Vou dizer que sim. Olha que bacana, colocou os números de 5 até 20 aqui dentro e já fez o menu novamente. Vou para a opção 5. A opção 5 ele vai ler o arquivo da questão 1 e vai colocar aqui no console a primeira linha desse arquivo, tá? Só para confirmar, eu vou abrir o arquivo disciplinas e a primeira linha dele é linguagem de programação 2, tá? Vou digitar o número 5 para ver se ele vai conseguir ler esta linha do arquivo e jogar no console. Olha aqui, funcionou, beleza, ele colocou aqui no console a primeira linha do arquivo. Vamos agora para a opção 6. Que é para ler o arquivo com 3 linhas que foi criado na questão 2. Opção 6, então, olha que bacana. Então ele leu só as 3 primeiras linhas do arquivo, realmente, né? Isso, essas 3 linhas aqui, beleza? Isso foi o que foi desenvolvido na questão 2, né? O arquivo com as 3 linhas, no caso, né? Isso, foi o arquivo desenvolvido na questão 2, né? Aqui está escrito, eu pulei essa parte. Item do menu 7, o que ele tem que fazer? Código para exibir na tela apenas a segunda linha de um arquivo. Vamos lá na opção 7 agora, apenas a segunda linha agora. Vamos dar um OK. Ó, introdução à informática e aplicativos. No caso, ele imprimiu a segunda linha do arquivo disciplinas 1, né? Que é esse aqui. Introdução à informática e aplicativos, que seria essa segunda linha aqui, né? Beleza, funcionou. Vamos para a opção 8. O que faz a opção 8? Código para adicionar os primeiros 50 números pares em um arquivo. Agora a gente vai criar um outro arquivo, tá? É o arquivo pares. Ele vai criar aqui. Deixa eu dar um OK. Ele vai criar o arquivo pares aqui. Vou digitar o 8 então e vou dar um OK. Então aqui que bacana, ele criou o arquivo pares.txt. Deixa eu visualizar ele. Então ele tem 50 linhas, né? E são somente os números pares. O item 9 agora, código para ler as linhas ímpares. Agora a gente vai ler apenas as linhas ímpares deste arquivo. Então no caso a gente vai ler apenas esta linha, ou seja, a linha 1, 3, 5, 7 e assim por diante. E vai jogar no console. Deixa eu dar um OK. Vamos conferir aqui. Então ele leu a primeira linha e depois leu a terceira e depois a linha 5, né? Então o número 2 ele pulou e o número 6 ele pulou. Então de fato apenas as linhas ímpares. Agora vamos para o item 0 aqui, né? Que vai ler a penúltima linha de um arquivo. No caso a gente vai ler a penúltima linha desse arquivo aqui. A última linha a gente tem o 98 e a penúltima a gente tem o 96. Deixa eu verificar se ele vai ler apenas o 96. Então já tem aqui. Deixa eu limpar o console. Beleza, agora está limpo.
então ele tem que ler apenas a linha que tem o número 96, né? Que é a penúltima linha. Vamos dar um OK. Ó, que bacana, funcionou. Então, para ler a penúltima linha de um arquivo, a gente tem dois caminhos, né? Ou a gente lê todo o arquivo e conta quantas linhas tem, depois lê novamente e pergunta se a linha que a gente está é igual à quantidade de linhas menos 1, aí a gente vai estar com a penúltima linha, e a gente mostra esta linha na tela. Mas no caso de ser um arquivo muito grande, de repente fazer a leitura dele duas vezes não é interessante. Então a gente pode ter variáveis com backup das linhas anteriores, e aí quando a gente lê o todo ele, a gente mostra a variável que está o backup que a gente quer. Pode ser a penúltima linha, pode ser a antepenúltima, e aí vai depender da sua necessidade. Nesse caso aqui a gente tem o método Q10 que faz isso pra gente, né? A gente tem uma variável que a gente chamou aqui de penúltima, uma variável de última, e no caso a gente está guardando sempre as duas, né? Se a gente quiser mostrar a última, a gente tem, como no exercício pede para mostrar a penúltima, a gente também tem. Então isso aqui a gente fez aqui um estilo de backup das linhas anteriores que a gente estava lendo. Porque no caso, quando ele lê a primeira linha vazia, que seria a linha final do arquivo, não é uma linha vazia, né? É a linha de fim de arquivo. Quando ele chegar no fim do arquivo, ele para de ler, mas mesmo assim ele tem duas outras variáveis com as linhas anteriores, e a gente consegue mostrar o conteúdo delas. Deixa eu fazer uma modificação aqui no arquivo. Vamos supor que a gente tivesse linhas em branco aqui no meio dele, ó. E vamos supor que a penúltima linha, no caso agora a penúltima linha é esta aqui, aí eu fiz uma modificação. Fiz algumas linhas em branco de propósito e coloquei na penúltima linha o número 8888, só para nós verificar se realmente está funcionando. Vou clicar aqui na opção 0 de novo para verificar se a gente consegue pegar essa penúltima linha. 0 e OK. Olha que bacana, ó, ele mostrou o 888, então realmente se tiver linhas em branco não tem problema, e ele sempre vai parar na última linha, que não é uma linha em branco, é uma linha de final de arquivo, é diferente, né? E a gente conseguiu pegar esse 888 mesmo com linhas em branco, né? E trocando a posição dela, né? Colocando mais linhas no arquivo. E por fim a última opção, que é o F, a gente aperta no F, e ele vai encerrar o programa e vai fechar essa janela pra gente, olha que bacana. Deu aqui a construção com sucesso e finalizou o programa, beleza? Então a gente fez aí um menu de opções para executar os métodos que manipula os nossos arquivos, certo? Espero que você aproveite esses códigos e consiga implementar aí nos seus projetos menus de acesso para o usuário. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo!